Naturalmente, os pais exercem autoridade sobre os filhos, mas esse fator na educação de uma criança não pode ser confundido com autoritarismo. Vamos conversar sobre isso? Então bora! A autoridade dos pais sobre os filhos não deve ser restritiva, para assim não cair no autoritarismo, que é quando só um fala e normalmente só ele quer ter a razão. Não é desse jeito que nós conseguimos conquistar a confiança dos nossos filhos. Mesmo quando crianças, eles querem participar das conversas, querem saber o que está acontecendo, dar sua opinião sobre as coisas. É claro que o adulto pode contribuir no desenvolvimento do jovem, mas temos que ter em mente que os filhos não são nossas cópias, e sim pessoas diferentes na sua personalidade e maneira como eles enxergam o mundo. Esses dias eu vi uma mãe desabafando no aplicativo Vizinho sobre deixar os filhos em paz para tomar as suas próprias escolhas, desde que eles não estejam se metendo em nada errado, né? Ela falava assim: gente, qual é o problema se seu filho quer pintar o cabelo? Qual é o problema se você não acha legal as roupas que ele usa, não lhe agrada? Não é você que tem que decidir o que lhe cai bem, né? Vamos deixar nossos filhos em paz. Era isso que ela estava querendo dizer, não com essas palavras, mas era isso que ela estava querendo dizer, pra gente deixar nossos filhos em paz. E realmente, a gente não tem por que se importar com o que ele vai vestir, que cor de cabelo ele quer usar, quer pintar, quer cortar o cabelo de um jeito diferente. Gente, isso eu acredito que são escolhas dele, de como ele quer que o mundo o veja, como ele se reconhece. Então, assim, são coisas que a gente não precisa ficar na paranoia. Ai, ele tá usando só preto porque ele é da pesada. Gente, isso não existe, sabe? Não é a cor da roupa que vai definir se ele é uma boa pessoa ou não. Então, relaxem mais. Minha avó costumava dizer assim, quando eu tava na época da escola, ficava muito com a minha avó, que minha mãe trabalhava o dia inteiro, então praticamente minha avó que ficava comigo todos os dias da semana depois que eu voltava da aula. E vira e mexe eu queria ir pra casa das minhas amiguinhas quando eu comecei a poder ir, né? Eu tinha uma amiga que era muito amiga minha, então eu sempre queria estar lá na casa dela. A mãe dela era muito legal, ela tinha uma irmãzinha, então a gente brincava muito. Vira e mexe minha avó falava assim pra mim: ah, você não vai hoje porque você tá sempre lá, vão achar que você não tem mãe. Tá bom, eu entendo minha avó, ela fica preocupada com o que a mãe da minha amiga ia achar. Minha querida avó, aliás, te amo, vovó. Saudade. Mas assim, eu vejo hoje em dia, eu com o Gustavo, a gente mora num condomínio. Tem muita criança. O Gustavo sai depois de fazer as obrigações dele e eu deixo ele voltar a hora que ele sentir fome, ele vem quando ele quer alguma coisa de mim. Ele sempre me pergunta se pode ir na piscina, por exemplo, com os amigos. Então, assim, eu dou a liberdade pra ele, porque ele precisa enfrentar o mundo sozinho e ter responsabilidade sobre ele, sabe? E tá fazendo muito bem pra ele, ele tá se desenvolvendo bastante em sentido de amizade. Então, aonde eu quero chegar com isso, que eu me alonguei mais do que eu queria, deixe seus filhos viverem. Você não pode viver a vida do seu filho. Ele enxerga o mundo de um jeito, você enxerga de outro. Converse. Às vezes o seu filho tem dúvidas sobre alguma coisa e é a sua oportunidade de dar sua opinião. Claro que sempre respeitando a dele, né? Conversar sempre é uma solução. Ao invés de bater, tentar conversar, explicar por que é errado, explicar por que ele não pode fazer alguma coisa. Dá sempre um motivo, uma justificativa para não cair nesse autoritarismo. Tem que ter sempre um limite, mas também tem que ter liberdade para que seu filho possa viver a vida dele e conhecer a vida em geral, né? Conhecer o mundo, como lidar com as pessoas. Meu filho, se ele briga com algum amiguinho, ele vem aqui me contar, fala: mãe, o que eu faço? E aí eu falo: olha, no meu ponto de vista, né? Enfim, esse
Esse vídeo foi só um bate-papo mesmo, pra descontrair, pra gente levar a vida mais leve. Não se esquece de se inscrever nesse canal, ativar as notificações pra não perder nada, nenhuma novidade. Vem muita novidade pela frente, hein, gente? Então ativa as notificações e não se esquece de deixar o like, que isso me ajuda muito. Por favorzinho, não custa nada. Um grande beijo e tchau!